Olá, se você não me conhece, acho difícil, sou a professora Kathleen, não estou como professor esse ano, mas devido às circunstâncias, eu tive que assumir algumas aulas de algumas turmas. Então, eu não queria ser professora esse ano, mas eu fui forçada a ser, ok? Então vamos à aula de hoje. O que a gente tem que ter em mente é o quê? O que nós estamos aprendendo em química? Qual é a matéria que está sendo trabalhada e está sendo desenvolvida? Tudo envolve um lindo cara, que é esse aqui, ó. A mais B, que vai formar AB. Tcharam! Uma equação química. Vocês aprenderam comigo, não vai dizer, olha na minha cara e fala que não aprenderam comigo. Fala, fala, fala segundo E. Fala, segundo A, B, C, D. Fala pra mim. Já ensinei sobre isso, ok? Então, a ideia é entender que uma equação química ela é dividida em duas partes. A primeira parte, esse lado aqui, são os reagentes e vai formar produtos. Até aí, nenhuma novidade. Aí que está o ponto. Existem leis de proporções. Eu não posso ter muito de um lado e formar pouco. Tem que ser proporcional. Não pode ficar, eu não posso colocar um monte de A e só um pouquinho de B. E aí quando eu formar o meu produto, vai formar o AB, mas vai sobrar um resto de A, porque eu coloquei muito. É por isso que servem os cálculos estequiométricos. Eles dizem quais são as proporções que nós podemos usar. É como fazer um bolo. Quanto de leite eu coloco? Para quantos ovos? Para quanto de farinha? Quanto de fermento? Quanto de manteiga? Senão não vai dar certo. Eu vou construir um prédio. Quanto de areia? Quanto de cimento? Quanto de cascalho? Quanto de cal? Quanto de água? Senão o prédio desmorona. Tá bom? Vou pintar o cabelo. Quanto de água oxigenada? Quanto de tintura vou usar? Vou fazer um shampoo, vou fazer um sabonete. Quanto de gordura, quanto de soda cáustica, quanto que eu uso para fazer as coisas, tá? Para tudo aonde você olha, tem que seguir os cálculos estequiométricos. Se isso não acontecer, pode tornar aquele produto frágil ou aquele produto tóxico. Então, tudo que está ao seu redor, inclusive até a composição dessa caneta, teve que seguir um cálculo estequiométrico para saber quanto que eu ia colocar de hidrogênio e carbono para fazer esse hidrocarboneto, porque isso aqui é um plástico, certo? Então eu preciso seguir as proporções. Por isso que nós aprendemos cálculos estequiométricos. O cálculo estequiométrico ele é meio estranho, porque ele fala sobre um cara chamado de mol. Antigamente, quando você ia na feira, você ia lá e pedia uma dúzia de bananas. O que é uma dúzia de bananas? Significa que vão vir um cacho onde vão vir 12 bananas. Isso é uma forma de você medir quantidades. O mol é a mesma coisa. Uma quantidade de átomos equivale a um mol. Agora, se o átomo for pequeno, eu vou precisar de muitos para chegar nesse mol. Agora, se o átomo for grande, eu vou precisar de poucos. Então, cada elemento químico da tabela periódica vai ter uma quantidade de mols, uma quantidade de átomos, para formar um mol, uma molaridade. Esse conceito é difícil de entender, mas vocês precisam entender que se eu pego 100 bolinhas de gude, eu não preciso pegar 100 laranjas. A laranja não é maior? Pode ser que para o tamanho de 100 bolinhas de gude, eu precise de 15 laranjas para equivaler à mesma quantidade, certo? Então, eu tenho a molaridade. Um mol, tá bom? Vamos ao conceito que nós vamos trabalhar hoje, que é justamente a solubilidade. Quando eu tenho uma equação química, eu vou ter o que a gente chama de solvente e o que a gente chama de soluto. Obrigatoriamente, um vai ser sólido e o outro vai ser líquido? Não.
pode ser sólido com sólido, pode ser líquido com sólido, pode ser líquido com líquido, pode ser um gás com líquido, pode ser um líquido com gás, pode ser um gás com gás, pode ser, acho que faltou aqui, né, sólido com sólido, já me perdi já. Pode ser todas as combinações possíveis. Sendo sólido, líquido e gasoso, pode ser qualquer combinação possível. Vamos ficar mais fácil assim, ok? Normalmente são 2. É claro, você vai fazer um bolo, não são só 2 ingredientes. Então, a gente sempre coloca 2 para simplificar, mas muitas vezes são 30, 40, 50, 1000. Pode ser um só solvente para vários solutos, ok? Normalmente, o soluto é aquele que vai dissolver na outra substância, tá? E o solvente é aquele que vai dissolver o soluto, tá bom? E na hora que um dissolver, um reagir com o outro, eu vou formar uma solução que é diferente dos originais. Não vai ser igual ao soluto, não vai ser igual ao solvente. Então vamos pensar assim: água e sal. Água é uma coisa, sal é outra. Quando eu misturo água com sal, eu já formei outra substância. Ah, mas dá para separar, isso aí é outra história. Mas água com sal não é a mesma coisa que sal, não é a mesma coisa que água. É outra coisa, já se formou outra coisa. Eu tenho leite e Nescau, todinho, ovo maltine, não importa. Chocolatado é uma coisa, leite é outra. Na hora que eu junto e formo aquele leite com achocolatado, eu formei outra coisa, eu formei uma outra solução. Quais são os fatores que interferem para ver se vai ter essa solução ou não terá essa solução? Existem vários fatores, existem 2 principais: a temperatura e a pressão. É a mesma coisa para fazer café. Eu misturo água e pó de café. Se tiver em temperatura ambiente, não dissolve. Você não vai ter café para tomar. Ah, mas o café é instantâneo. Não me venha com essas palavras. Não use essas palavras contra mim. Estou falando de pó de café e água. Agora, se eu esquentar a água, aí eu formo o café. Aí eu consigo aquele líquido escuro. Ou seja, uma temperatura específica. Eu quero fazer um bolo. Só misturar os ingredientes eu vou ter bolo? Não, eu vou ter que aumentar a temperatura, eu vou ter que cozinhar para poder chegar lá, tá bom? Então, a temperatura é um fator muito importante, além da pressão. Normalmente, quanto maior a temperatura, mais fácil o soluto dissolve no solvente. Nem sempre é essa a regra, tá? Mas normalmente sim. E a pressão vai depender. Mas normalmente quando você aumenta a pressão, você força os átomos a baterem um no outro e um interagir com o outro. E normalmente quando você aumenta a pressão, também vai aumentar a solubilidade, tá bom? Continuando. Então, eu posso ter soluções aonde eu tenho um solvente que dissolve perfeitamente. Agora, tem outras soluções que o solvente ele é pouco solúvel, ele não consegue dissolver direito, sempre forma um fundinho, ou demora, precisa de um tempo, precisa mexer, fazer uma agitação, precisa esquentar ou precisa esfriar para isso acontecer, ou é totalmente insolúvel, não se mistura água e óleo. Você pode chacoalhar, você pode esquentar, você pode esfriar, eles vão se misturar por um tempo e logo você esperou ali, deu a decantação, esperou um pouquinho, eles se separam. Lembrando que água e óleo, eles têm cores diferentes, mas, por exemplo, água e álcool, eles também não se misturam, tá? Mas a água é transparente e o álcool é transparente, então visivelmente você não consegue perceber que eles se separaram, mas eles não gostam de ficar muito junto, tá? Você tem que forçar isso a acontecer. Senão, eles separam, deixou paradinho ali, eles, um fica em cima, outro fica embaixo, cada um no seu quadrado, tá bom? Por conta disso, existe o que a gente chama de coeficiente de solubilidade, o famoso C maiúsculo e o S pequenininho aqui. Lembrando
que não é C e o S na frente. Não. O S fica pendurado lá embaixo. Então, o C está aqui, o S está aqui, caindo da linha. Está quase caindo, indo embora, volta! Tá? Ele fica lá embaixo. Porque CS, isso aqui é um elemento químico. Né? Counter-Striker, não. Isso aqui é um elemento químico. Tá? Não pode. E se eu colocar C com S maiúsculo? Carbono e enxofre. Não, na química tem que tomar cuidado com maiúsculo e minúsculo. Não, tá? É pendurado, é lá embaixo, quase caindo da linha, tá bom? O coeficiente de solubilidade. Existem soluções que elas são insaturadas, ou seja, elas têm dificuldade para ter essa solubilidade. Você colocou só um pouquinho, então dissolveu e tá bom. É a mesma coisa que você pegar um balde de água e colocar uma pitada de sal. Tem sal lá dentro, mas se você beber essa água, você vai conseguir perceber que ela ficou salgada? Não, quase não vai dar para perceber. Você colocou muito pouco, ou seja, é uma solução insaturada, quando você coloca só um pouquinho. Solução saturada é o limite que aguenta. Se você colocar mais, não consegue. O solvente não vai conseguir dar conta do soluto. Você colocou mais do que deveria. É a mesma coisa, você está fazendo o bolo, você colocou mais farinha do que leite, ele vai ficar duro. Acabou, é o limite. Para quanto de ovo, quanto de leite, para quanto de farinha. Tem um limite. Se colocar você colocar muito leite, vai ficar muito aguado. Se colocar muita farinha, vai ficar muito duro. A supersaturada é quando você já estragou tudo. Você colocou muito mais do que deveria. Sabe quando forma aquele famoso precipitado, aquele corpo do fundo? Você começa a fazer uma mistura e sobra um restinho no fundo. Você mistura, esquenta, esfria e fica lá no fundo. Você passou do limite que cabe. Por quê? Entre o solvente e o soluto tem um limite. O que você vai ter que fazer? Você vai ter que colocar mais solvente porque você colocou muito soluto. Professora, mas eu coloquei 1 grama de soluto e tinha 1 litro de solvente. Eu posso chegar numa solução supersaturada? Pode. Cada elemento químico tem suas regras. Tá? O tumbler não tem suas regras, os elementos químicos também têm suas regras. Tá bom? Normalmente você vai encontrar em exercícios gráficos como esses. Nesses gráficos você vai ter uma curva, ela é sempre uma curva, dificilmente é uma reta. Às vezes e é sempre uma reta subindo. Dificilmente ela está deitada ou para baixo, normalmente ela está subindo. Normalmente na parte de baixo você vai encontrar a temperatura, lembrando que pode ser em graus Celsius, em graus Kelvin ou em Fahrenheit, certo? E do lado você vai encontrar a solubilidade. Normalmente, o solvente universal é a água. Por que chamar de solvente universal? Porque ele praticamente consegue receber qualquer elemento químico dentro dele, qualquer soluto e dissolver. 100%? Não, nem tudo é 100%, tá? Lembrando que tem elementos químicos que misturado com a água pode ser explosivo, tá? Cuidado. Então não é qualquer elemento químico, vou tacar na água que vai dar tudo certo. Não, às vezes você colocar na água aí que você explode tudo, tá? Então muito cuidado. A água normalmente é usada, mas tem que saber se pode, mesmo assim, tá? Essa curva está me dizendo o quê? Ela está me dizendo o quê? Conforme eu vou esquentando, vai aumentando quanto que cabe de solvente dentro dessa solução. Então eu tenho aqui, eu aumento a temperatura, por exemplo aqui, 40 graus. Cabe quanto de soluto aqui, ó? Vamos olhar. Cabe aqui uns 70 normalmente é em gramas, tá? Então, se você tiver a 40 graus de temperatura, dá para colocar nessa combinação aí, mais ou menos o que? Uns 70 gramas. Agora, e se eu aumentar para 80? Opa, aqui, ó. Opa, já dá o que? Uns 170? Eu aumentei a quantidade que cabe de soluto. Por quê? Quanto maior a temperatura, maior a solubilidade. Tá bom? Lembrando que, e se eu colocar um valor aqui embaixo?
menor do que a curva. Vai ser uma solução insaturada, ou seja, cabe, pode colocar que cabe. Tudo que está embaixo da curva, pode botar que cabe. Pode tacando, pode enchendo a colher, pode indo. Chegou na curva, opa, limite. Cheguei no máximo que aguenta. Se eu colocar aqui para cima, já era, vai formar precipitado. Ou seja, eu tenho mais soluto do que solvente. Você quebrou a balança. Não vai dar certo a sua reação, tá bom? Existe uma fórmula, famosa eminho, né? Que é uma fórmula do coeficiente de solubilidade. Como é uma fórmula e é um coeficiente, é sempre representado por porcentagem, por isso que a gente usa o 100, tá? E é sempre o M1 e o M2. Quem é o M1? É a massa. Se é massa, só pode ser ou em gramas, ou em quilogramas, ou em litros. Às vezes, quando é pequenas quantidades, pode ser o mililitro, tá? Mas é raramente usado. Normalmente é grama, quilograma ou litro. E a massa do solvente, que também vai ser ou em gramas, ou em quilogramas, ou em litro, e se precisar em mililitro. Lembrando que grama com grama, quilograma com quilograma, litro com litro. Ah, mas se o cara colocar um em grama e outro em quilograma, você vai ter que converter. Ah, mas se o cara colocar em quilograma, vai ter que converter. Ah, vai ter que converter. Você aprende isso no 6º ano. Você está no 2º ano do ensino médio, toma vergonha nessa cara, tá bom? Vou fazer um exemplo aqui do lado. O bom é que eu nem fiz o exemplo, eu nem sei, mas faz de conta que eu sei o exemplo. Vamos lá. Deixa eu puxar aqui. Curva de solubilidade de um sal hipotético. Gente, se está escrito que é hipotético, é qualquer um, tá? Hipotético é qualquer sal. Qualquer um. Random, tá bom? Olha só, nós temos uma ascendente. O que está me dizendo aqui? Aqui sempre embaixo é a temperatura, que está em graus Celsius. Então começa em 0, 10, 20, 30, 40, 50. E aqui está me dizendo que a cada 1 grama desse sal, que eu não sei qual é, ele tem que ser colocado em no máximo 100 gramas de H2O, vulgo água. Ou seja, em 100 gramas de água, só cabe 1 grama desse sal. Se você colocar 2 gramas, passou do limite. Já era. É o limite que ele aguenta, tá bom? Só que nesse sal, ele não começa aqui no 0. Tá vendo que ele começa aqui mais ou menos no 6. Então, como começa aqui, então quer dizer que esse cara, ele aguenta 6 gramas em cada 6 gramas de sal para cada 100 gramas de água. Se ele começasse aqui, começasse o gráfico aqui, aí seria 1 grama para 1 grama. Mas como esse cara é altamente solúvel, então vamos botar aqui mais ou menos, são 6, 7. Vamos lá. Vamos à pergunta. Se em 20 graus, vamos botar a caneta vermelha aqui. Se em 20 graus, então, aqui, 20 graus, misturarmos 20 gramas de sal, ou seja, 20 gramas de sal, aqui é 15 gramas de sal e aqui é 10 gramas de sal, tá? Então, se eu colocar 20 gramas em 100 gramas de água, 100 gramas de água, quando for atingido o equilíbrio, podemos afirmar que, bom, quanto que cabe em 20? Vamos olhar. Sobe. Opa, aqui, achei. Quanto que cabe? Qual é o limite que aguenta a 20 graus? Esse cara, 15. Então, esse cara, ele só aguenta 15 gramas a 20 graus Celsius. Se eu coloquei 20, opa, vai sobrar 5 gramas. Esses 5 gramas, provavelmente, se é 5 gramas a mais, ele vai ficar aqui, ó. Opa, nós aprendemos que se está embaixo do gráfico, pode botar que aguenta. Se está em cima do gráfico, já era, passamos do limite. Então, esse cara aqui está super saturado. Então, vamos olhar.
As afirmativas. 5 gramas de grau estarão em solução? Não, vai estar super saturado, não. 15 gramas do sal será corpo de fundo? Não, corpo de fundo será 5 gramas, não. O sal não será solubilizado? Vai ser, ele aguenta. Tá solubilizado, sim, não tinha gráfico de solubilidade. Todo o sal estará em solução? Não, vai sobrar 5. 5 gramas do sal será corpo do fundo, será precipitado. E de elefante. Difícil? Não. Ok? Vamos falando mais ao longo do tempo. Eu espero que chegue um professor de química para vocês logo, porque não dá conta de ficar dando aula e sendo coordenadora. Mas eu espero que tenha ajudado vocês. Qualquer dúvida? Olhe as aulas do 9º ano lá no meu canal, que tem falando sobre equações químicas. Volte lá no 9º ano e vai dar uma estudada lá no meu canal, tá bom? Beijo, beijo, beijo. Tchau. Deixa eu desligar.